Ok, cá estamos falando de libertarianismo. Hoje é dia 2 de janeiro de 2014. Eu sou Alexandre Costa. They say every man must need protection. O conceito central do libertarianismo é o princípio da não agressão. E nós vamos falar sobre ele agora. O princípio da não agressão envolve dois pressupostos principais: o individualismo metodológico e os direitos naturais deste indivíduo. Tá? Então, vamos examinar primeiro o individualismo metodológico. O individualismo metodológico nada mais é do que a ideia de analisar a ação humana a partir da perspectiva de agentes individuais. É diferente de egoísmo. As pessoas, geralmente, quando você fala que é individualista, elas vêm dizer que você... mas você só pensa em você? E os pobres? E o seu vizinho? Você não liga para ninguém? Você quer que o mundo se exploda? Isso não é individualismo metodológico. O individualismo metodológico, ele pressupõe que você vai analisar a ação humana a partir da perspectiva dos agentes individuais, certo? Ele pressupõe o limite lateral para a sua expressão, ou seja, eu não posso pensar nos meus direitos sem pensar nos direitos do outro indivíduo, do meu vizinho, do pobre ou do rico ou de quem quer que seja. Sendo essa pessoa um ser humano, ela tem os mesmos direitos que eu. O que é o indivíduo humano nessa perspectiva? O indivíduo humano nessa perspectiva, ele é um exclusivo sujeito de direitos. Então não tem coletivo nenhum que tenha direitos. Quem tem direitos são os indivíduos humanos. Tá? Desse ponto de vista, a unidade básica de análise das ciências humanas seria o indivíduo e não os grupos, que não mais são do que congregações de indivíduos, conjuntos de indivíduos. Tá? E o sujeito exclusivo de toda e qualquer ação é o indivíduo. Então você diz assim, pensamento coletivo, você fala discurso coletivo, você fala... Não, o coletivo é apenas uma agremiação, é apenas uma junção de vários indivíduos diferentes. É claro que disso resulta as propriedades de um grupo, mas o indivíduo sempre deve ser considerado a unidade de análise básica e a única capaz de ter, por exemplo, vontade própria. Okay? O grupo não tem vontade própria, o indivíduo, sim. Vamos examinar os direitos desse indivíduo. Tá? Os direitos naturais do indivíduo humano, eles se dividem em direitos negativos e direitos positivos. Os direitos negativos são negativos no sentido de serem ruins ou de serem maus de alguma maneira. São negativos no sentido de não ser, simplesmente pela não interferência de nenhuma instância, nem de outros indivíduos, nem de corporações sobre esses direitos. Tá? O direito à vida e o direito à propriedade são os principais direitos negativos. O direito à propriedade implica na propriedade do seu próprio corpo, na propriedade de bens, que são seus, que você ou usou pela primeira vez, no caso de um recurso natural, ou comprou, no caso de você, de uma sociedade de mercado, como são todas as sociedades atualmente. E ele implica também no uso da força para a proteção dessa propriedade, seja o seu corpo, sejam os seus bens. Tá? Então isso seriam os direitos negativos. Já os direitos positivos, eles implicam no provimento, seja de serviços, seja de bens para você. Então, meu direito positivo implicaria, por exemplo, numa pessoa me dar comida. Ok, se o meu direito positivo implica numa pessoa me dar comida, isso significa que eu estou interferindo no direito negativo dela, porque se eu quero que ela me dê comida, a comida antes pertencia a ela. Então, nesse caso, se eu forçar esse direito positivo, não seria mais direito no caso, aí eu estaria cometendo coerção, estaria iniciando agressão. E a gente está falando aqui sobre não agressão, né? O princípio da não agressão. Então, se eu tomo algo de alguém sem o consentimento dessa pessoa, eu estou cometendo agressão contra ela. Tá? Então, eu só posso ter direitos positivos mediante um contrato livre estabelecido entre eu e a pessoa que vai prover este direito. Tá?
Esse direito é, então, potencialmente infringente do direito negativo do outro, como eu falei. Ok? Então, munidos dessas afirmações, vamos dar uma olhadinha no funcionamento do Estado. O Estado é uma corporação. Tá? O Estado é uma corporação que se estabelece tanto pela ideologia, que é como ele se enraiza na cultura, como ele, digamos, como conceitualmente as pessoas assumem que o Estado é a única condição possível de existência humana, tá? E ele envolve, inicialmente, então, essa ideologia, inicialmente, se estabelecia por direito divino. Então, o que é que se dizia? Se dizia que o imperador, o rei absolutista, o monarca absolutista, ele tinha direito concedido por Deus para exercer aquele poder absoluto sobre todos os indivíduos que moravam em uma determinada região. Posteriormente, ele passou a se justificar por outros meios, já que, na medida em que o conhecimento humano foi evoluindo, a gente foi desistindo da ideia de que Deus teria ungido algumas pessoas para serem os comandantes. Daí o Estado passou a ser a proteção contra o caos. Essa é a ideia clássica do Estado, de que sem ele nós voltaríamos a um estado de guerra constante, um estado de caos absoluto, porque o Estado garante essa ordem, ele garante que um não agrida o outro. Okay? O Estado, então, nos protege contra nós mesmos. Essa seria a função principal do Estado, nos proteger de nós mesmos, nos proteger de outros agressores humanos. Tá? E, em relação a isso, ele realiza proibição de crimes que não tem nenhuma vítima, como ver pornografia na internet, por exemplo, tá? Ou ser homossexual, tá? Ou ser ateu. Quer dizer, são crimes, digamos assim, entre aspas, cuja única vítima seria quem? Não são crimes, na verdade. Não são crimes porque eles não implicam na violação do direito de ninguém, do direito negativo de ninguém. Certo? O Estado também se impõe não só pela ideologia, mas pelo monopólio do uso da força, que é estabelecido por essa ideologia. Então, à medida em que a gente acredita que o Estado pode, que sem o Estado nós somos bárbaros, nós somos um bando de selvagens, a gente concede ao Estado o monopólio do uso da força. Ou seja, só o Estado tem o poder de julgar, tá? Tem o poder de condenar e tem o poder de executar aqueles que se insurgem contra a ordem estabelecida ou aqueles que cometem crimes, puros simples, que infringem os direitos dos outros, tá certo? Se estabelece através da obrigatoriedade dos impostos, tá? Que a gente, se qualquer pessoa, eu posso, por exemplo, criar uma corporação e vender serviços, ou vender comida, ou qualquer outro tipo de bem. Eu vou estar arrecadando dinheiro através da troca voluntária. Eu tenho uma coisa que você quer, você me dá dinheiro, eu te dou essa coisa. No caso do Estado, ele estabelece que você tem que pagar. Não importa o que ele vai dar em troca. Não importa se o que ele vai dar em troca é bom ou ruim. Mas você tem que pagar o imposto de qualquer maneira. Se você acha que o imposto é uma coisa, digamos assim, voluntária, estabelecida por um contrato social, como dizem algumas pessoas, então experimenta não pagar o imposto e ver o que te acontece. Você vai em cana, ou então você perde a sua propriedade, certo? É isso que acontece. É obrigatório. Então ele pega o seu dinheiro, na hora que você trabalha, e no caso do Estado brasileiro, ele pega quase 40% de todo o seu dinheiro, como se você trabalhasse, sei lá, até maio, e esse dinheiro você não visse a cor, vai todo para bancar o Estado brasileiro. O alistamento militar obrigatório é um outro exemplo de escravidão em larga escala. Quer dizer, simplesmente você é obrigado a passar um tempo ali pagando flexão, sei lá, fazendo qualquer coisa que os seus superiores tendem a mandar você fazer. Naturalmente que isso no Brasil já não é verdade há muito tempo, porque, sei lá, tem tanta gente miserável que eles vão atrás do exército até para poder ter alguma comida, para poder ter alguma coisa assim. E quando você não quer servir o exército de jeito nenhum, tem sempre um jeitinho de sair por aqui ou por ali. Mas só a existência da instituição que te obriga a votar, ou te obriga a se alistar no exército, tá certo?
ela já é coercitiva, porque ela infringe o teu direito negativo, teu direito natural, tá? Sobre o teu corpo e sobre a tua propriedade. No caso dos impostos, mais sobre a tua propriedade. No caso do alistamento militar, o voto obrigatório, sobre o teu corpo. Você não pode ficar em casa no dia das eleições. Você tem que ir votar. Quando você faz 18 anos, você não pode simplesmente não se alistar no exército. Você tem que fazer isso. É obrigatório. E disso resultam as guerras, que são nada mais do que assassinato em massa, certo? Não é nada mais do que isso. Okay? Não são os cidadãos de um país que decidem entrar em guerra com os cidadãos de outro país. É o Estado que decide entrar em guerra com outro Estado. E, em termos, usando o indivíduo como unidade de análise, tá? Quem decide entrar em guerra é o indivíduo a encargo do Estado. Seja o presidente, seja o rei, seja a pessoa que está encarregada, seja qual for o sistema. Tá? Ah, mas o sistema é democrático, a gente escolhe o presidente. No caso do rei, não. Ok, mas a infraestrutura do Estado, toda a estrutura ideológica, ela provê a mesma justificativa para o Estado ser deter esse monopólio, o monopólio da coerção, o monopólio do uso da força num dado território, ok? Então, as guerras, elas não são decisão do povo. Ninguém gosta de guerra, né? Quem vai para a guerra não gosta de guerra. Quem manda declara guerra, mas quem manda não vai para a guerra, nunca. Ok. Mais recentemente, a gente tem o provimento de serviços como justificativa para o Estado. Serviços para pessoas que não podem pagar por esses serviços. Aí nós temos toda uma discussão para fazer, que será ao longo de vários programas, tá certo? Não é fácil a gente abrir mão de serviços para pessoas que não teriam como obter esses serviços de nenhuma maneira, e nem eu estou propondo isso aqui, não vou propor em nenhum momento, tá? Eu trabalho como uma organização que depende de recursos do SUS. Então seria absolutamente contraditório se eu defendesse a imediata suspensão desses recursos. Seria o fim da organização que eu defendo. O DNA da organização que eu trabalho, que eu defendo, que eu ajudei a fundar, ele é voltado para ajudar pessoas carentes, pessoas que não têm condição de pagar pelo tratamento do autismo, que é um tratamento caro. Simplesmente ficar sem atendimento. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo um exercício de imaginação aqui. Eu estou propondo que a gente procure imaginar uma sociedade onde não houvesse extorsão, sistemática, legalizada, onde não houvesse o monopólio do uso da força por uma determinada instância. Será que nós somos assim tão ineptos? Será que a história não nos ensinou nada? Será que nós não temos condições de construir uma sociedade pacífica? Tá? Em função do provimento desses serviços, o Estado mantém o povo patronizado e infantilizado, porque se você não é capaz de prover para si mesmo, você é uma criança ou um adolescente, você não é um adulto, tá? E impede a tua autonomia, impede você de tomar decisões a respeito de si mesmo. Ok, você não quer pagar imposto, você prefere doar aquela mesma quantia para uma instituição de caridade, você não pode fazer isso, você tem que pagar um imposto. E se você quiser doar para uma instituição de caridade, ok, faça isso, mas pague o imposto. Ok? Às vezes se concede algum benefício, uma coisa, digamos assim, você doa e aí deduz do imposto de renda. Mas tem um limite para você deduzir. E outra coisa, foi o papai que deixou, não foi você que decidiu. Papai decidiu, papai Estado decidiu que você pode fazer aquela doação, tá? Então você vai lá e faça, tá? E como todo pai, ele pode ser bastante generoso, ele pode ser violento. Haja vista que hoje, dia 2 de janeiro de 2014, existem pessoas sendo assassinadas, aliás, sendo executadas após processos criminais que provaram que elas são homossexuais ou que elas são ateias. Tá? Eu estou refletindo junto com vocês, esses argumentos estão num livro chamado Manifesto Libertário, o link está aí embaixo, confira. E tanto a direita como a esquerda, tá? Progressistas ou não progressistas, eles vão usar o poder do Estado para coibir
o seu direito e tirar sua liberdade.